Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula. Nesta aula a gente vai trabalhar o assunto estabilidade, tá? Aí eu fiz uma alteração na sequência das aulas, né? Porque se fosse artigo por artigo na sequência, essa aqui seria minha aula 19ª, né? Salvo engano, essa aula aqui vai ser a aula 9 ou a aula 10. Eu mudei por quê? Porque é mais fácil o aluno entender a sequência, né? O raciocínio desde o primeiro dia de aula. A gente estudou concurso, estudamos nomeação, estudamos posse, estudamos o que mais? Exercício, estudamos estágio probatório, agora nós vamos estudar o instituto, tá? O fenômeno da estabilidade. Então, a gente vai estudar agora a estabilidade, tá certo? Vamos estudar a estabilidade. Então, a estabilidade estava um pouco mais para frente do estatuto, nós antecipamos para completar o assunto. Bacana? Professor, o que é estabilidade? É a confirmação do servidor público, na onde? Confirmação do servidor público no cargo na qual ele fez o concurso público. Aqui ele vai ser confirmado. A partir do momento que ele é confirmado no cargo público, ele passa a ser estável no cargo. O que significa ser estável no cargo? Significa dizer que ele não poderá ser exonerado e não poderá ser demitido, exceto em 4 hipóteses bem específicas que a gente vai falar para vocês. Somente 4 hipóteses que ele poderá perder esse cargo, que a gente vai falar para vocês uma a uma. Bacana? Então, isso que vem a ser a estabilidade. Vem comigo aqui. Da estabilidade, capítulo 2º, artigo 67. Né? O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Né? Tem muita coisa para explicar sobre esse artigo 67 e leve a sério, preste atenção. Primeira coisa, o Instituto da Estabilidade, atenção, é só para o cargo, estabilidade é somente para quem fez concurso público, tá? E esse concurso público é para o cargo de provimento efetivo. De novo, sem exceção, a estabilidade é para o concurso público e o cargo de provimento efetivo. Já sei disso, prof. Bacana, parabéns. Mas tem uma situação aí, tá? Essa regra da estabilidade foi trazida, né, foi inovação da nossa Carta Constitucional de 1988. Tá? Então, o Instituto da Estabilidade, da confirmação, da essa segurança jurídica para o servidor público, foi uma inovação da Constituição Federal de 1988. Bacana. Tá? Prof, por que essa explicação? Para o seguinte. E os servidores públicos, antes de 1988, professor, eles vão adquirir a estabilidade ou não, né? Aí vão comigo. Na Constituição Federal, no ato de disposições transitórias constitucionais, um dos artigos diz o seguinte: aqueles servidores públicos que entraram no serviço público sem concurso público, tá? Sem concurso público, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 88, salvo engano, a nossa Constituição de 88 foi promulgada no dia 3 ou dia 4 de outubro de 1988 pelo então presidente da Câmara, nosso saudoso Ulisses Guimarães. Eu lembro como fosse hoje, tá? Eu juro, né? Ele fez o juramento, né? Ele fez o juramento na Constituição, né? Ia falar um negócio aí, mas eu vou pular isso aí. Depois, outro momento eu falo para vocês. Então ele falou assim, 5 anos antes dali, o cara que ingressou, né? 5 anos, até 5 anos antes da promulgação, ele vai adquirir essa proteção jurídica da estabilidade. Ele vai ser estabilizado. Então, nós temos no serviço público aqueles caras que têm a estabilidade, adquirem a estabilidade. Tá? A estabilidade, requisito, concurso público e provimento efetivo. Tá? E prazo,
No caso, está 2 anos aqui, mas são 3 anos, a gente vai explicar já já esse prazo. Então, requisito da estabilidade, 3, não, tem mais, ó. Estabilidade, concurso público, cargo de provimento efetivo, avaliação de desempenho e 3 anos. São 4 requisitos fundamentais que você tem que levar para a prova, a gente vai passar um a um para vocês. E temos outro caso, 2 servidores estabilizados pela Constituição Federal, são aqueles servidores que adentraram no serviço público sem concurso público 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal. A Constituição Federal deu essa proteção, né? Eu acho que nós não temos quase nenhum ainda na atividade dada ao período, né? Então, bacana. Vamos lá, artigo 67, então ele fala. E aí, professor, isso aqui é um artigo 67. Infelizmente, esse artigo 67, ele está com a parte final deste artigo, somente a parte final deste artigo está contrariando o dispositivo constitucional. Aqui diz estabilidade, 2 anos de efetivo exercício, né? Efetivo exercício. Só que na Constituição Federal, o artigo 41 diz, são estáveis, né? Estáveis, de estabilidade, segurança jurídica, após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, né? Isso aqui teve esse estatuto nosso é de 94 e essa aqui antes essa alteração aqui de 3 anos foi dada em 1998, uma emenda à Constituição, né? Então, professor, qual que está valendo, professor? 2 anos ou 3 anos? Preste atenção, 3 anos. De acordo com a Constituição Federal, artigo 41, são 3 anos, isso já é pacífico em todos os tribunais aí de Justiça dos Estados, inclusive do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Então, prazo de estabilidade são 3 anos de efetivo exercício. De novo, 3 anos de efetivo exercício para que você não resta nenhuma dúvida sobre esse assunto, né? Colaborando com esse assunto da estabilidade, a gente já estudou em aulas passadas, né? O estágio probatório, artigo 33. O término do estágio probatório importa no reconhecimento da estabilidade de ofício, ou seja, por reconhecimento da administração pública, né? Ok? Bacana? Então, só para... E o estágio probatório, ele é de 3 anos, né? 3 anos de estágio probatório, a gente já viu isso. Artigo 68, voltando para a lei. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Ou seja, vou colocar o número 1 aqui, tá? 2, ou em processo administrativo disciplinar, na qual lhe seja assegurada ampla defesa, né? Professor, o que é a estabilidade, professor? Estabilidade é a segurança jurídica que tem um servidor público no cargo público. Ele não pode ser retirado desse cargo. Ele só pode ser retirado em 4 hipóteses. Das 4 hipóteses, né, hoje... Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos que você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso, técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.